A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queremos, neste momento, compartilhar do estudo que nos foi confiado, que é a lição de número 10, com o seguinte tema: frutos da tribulação. O texto se encontra lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5, o qual nesse momento faremos a leitura, que diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria a esperança. Esperança não nos decepciona, pois Deus tem derramado o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Essa carta foi endereçada para quem? Essa é a primeira pergunta que temos que responder. Ela foi endereçada não para um ímpio, não para um país, não foi endereçada para um estado, não foi endereçada para um município, um distrito. Essa carta foi endereçada exclusivamente aos santos, aos chamados, aos eleitos. E da mesma maneira que ela teve seus efeitos naquela época, ela vai produzir os efeitos para nós hoje e também para a futura geração de crentes em Cristo Jesus. E foi endereçada, remetida por quem? Por Paulo. Alguém que tinha toda a propriedade e toda a autoridade, por causa, ele poderia falar de tribulação. Seria com certeza, ou é, a pessoa que mais indicada para falar de tribulação. E se a gente estudar a vida de Paulo, a gente vai ver que foi um homem que realmente passou por muito sofrimento. E eu separei alguns daquilo que ele viveu. Ou seja, ele teve fadiga, cansaço por executar a obra de Deus, prisões, foi várias vezes chicoteado, surrado, apedrejado, passado por vários naufrágios, perigos de salteadores, traições, perseguições, noites perdidas em claro, fome, frio, preocupações e outras coisas mais. E todo esse sofrimento, toda essa tribulação voltada para a realização da obra de Deus. Com certeza, teve algumas coisas também paralelo a isso. E a gente vai hoje aprender com o apóstolo Paulo, com a palavra de Deus, quais os frutos que essas tribulações que Paulo passou e que nós também vamos passar, qual o fruto que isso vai produzir na nossa vida? Então, o primeiro fruto que a tribulação produz em nossa vida é a perseverança ou a paciência. O verso 3 ele diz: E também
nos alegremos nas tribulações, pois sabemos que os sofrimentos produzem perseverança ou paciência. É uma coisa assim, humanamente falando, é difícil de entender. Poxa, eu passar por sofrimento, passar por tribulações, angústias, e disso sair alguma coisa boa? Mas é isso mesmo. São coisas do reino de Deus. E segundo o dicionário, isso significa, ou seja, a perseverança, ela significa ser persistente, ser constante e ser firme. Mas eu acho que existe uma definição que se adequa melhor, que podemos chamar de resignação paciente. Ou seja, suportar todos os sofrimentos sem reclamar ou se revoltar, entendendo que Deus tem um propósito nobre a realizar em nossas vidas. Então, nós temos que aprender que essas tribulações vão produzir em nós isso, mas desde que eu seja resignado, ou seja, eu não venho reclamar, eu não venha se revoltar contra Deus. Se Deus está me permitindo passar por determinadas situações, é porque Ele vai produzir algo muito nobre na minha vida. Quem atesta ou afirma isso é Tiago. Tiago, no capítulo 1, verso 2, ele diz: meus irmãos, olha bem o que ele fala, meus irmãos, sintam-se felizes e não tristes, e não murmuradores, quando passardes por todo tipo de aflições. Todo o tipo de aflições, não é um, nem dois, nem três, é todo tipo de aflições. Sintam-se felizes por passardes. Note bem que Tiago fala em passar. Ou seja, Deus não permitirá em nossa vida o ficar no sofrimento. Essa que é a verdade, essa que é a grande realidade. A Bíblia fala que Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que pode suportar. Mas quando forem provados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possais suportar. Deus, como todo mundo fala por aí, Deus está no controle. Deus não deixa cair um fio da nossa cabeça. Deus não deixa uma folha da árvore cair se não for da permissão dele. Nos momentos mais difíceis, nas maiores angústias da minha vida, Deus sempre me falava através da sua palavra. E no momento mais difícil que eu vivi na minha vida, Deus me falou através da sua palavra o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito.
Eu tenho que confiar nessa palavra. Todas as coisas cooperam, até as angústias, até o sofrimento, as tribulações, as provações. Elas vão cooperar para a minha vida, para o meu aperfeiçoamento, para o refino das coisas que eu preciso deixar para ser melhor crente, para me servir o melhor, para dar testemunho de vida daquilo que Deus faz. Se você está passando por tribulações, angústias, dificuldades, se apegue nas promessas de Deus. Não vai ficar nisso aí. Deus, ele fala, tudo passará, mas as minhas palavras, essas permanecerão. Então, o primeiro fruto que as tribulações vai produzir em nós, e nós devemos nos alegrar com isso, é sermos mais perseverantes, sermos mais pacientes com tudo que nós estamos vivendo e ainda vamos viver. Segundo lugar, o segundo fruto que as tribulações produzirá será a experiência ou caráter aprovado. Note bem que o ensino de Paulo tem efeitos pedagógicos e em escala crescente. Ou seja, cada vez que se passa para uma etapa, o crente vai se aperfeiçoando como servo de Deus. Como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como cidadão. No primeiro momento, a tribulação levará o crente a ser mais constante, firme e persistente. E no segundo momento, essa constância o levará a um degrau mais elevado. Ele passará a desfrutar de mais experiências ou caráter aprovado. Prosseguindo, nós precisamos entender o significado de caráter. Segundo o dicionário, é uma qualidade inerente a um indivíduo ou conjunto de traços distintos de uma pessoa, modo de ser ou de se comportar próprio de uma pessoa. No latim, significa marca ou qualidade distintiva. O nosso caráter é o que nos marca, é o que nos define e é o que nos identifica. Vamos ser sinceros em responder algumas perguntas. Primeira, que qualidades me identificam? Segunda, elas são positivas ou negativas? Terceiro, quais as marcas que tenho deixado por onde eu passo? Quarto, quando as pessoas ouvem o meu nome, o que pensam ou falam de mim? Bill Hybels afirma que o caráter aprovado é agir com honestidade, fidelidade, sinceridade quando ninguém está olhando. Isto é, não existe lugar para hipocrisia, fingimento, falsidade, simulação, farsa, máscara ou dupla personalidade. Ou, falando mais no vulgar, dupla cara. Tenho duas caras. Então, concluindo, as tribulações em escala crescente ou em degraus produzirá a perseverança e, consequentemente, produzirá um caráter aprovado como o caráter e as marcas de Cristo.
Será que podemos falar como o apóstolo Paulo? Porque trago no meu corpo, no meu viver, as marcas do Senhor Jesus. É esse o propósito que o sofrimento, as tribulações vai deixar na nossa vida. Que marcas eu tenho deixado hoje? Que marcas? Como as pessoas olham e pensam e falam de mim? Será que são coisas semelhantes àquilo que Jesus nos ordena viver? Que legado temos deixado em vida? E na nossa partida, que deixaremos como legado e marcas? A minha mãe, ela partiu, mas ela deixou 2 legados fundamentais para a minha vida e para a vida da minha família. Um legado que minha mãe deixou foi a fé em Deus, a fé em Cristo. E o outro legado que ela deixou, marcas que ela deixou, foi o amor pela família. O amor pela família. Que marcas você tem deixado? Que marcas você vai deixar como legado para hoje e para as futuras gerações? Em terceiro lugar, o terceiro fruto que as tribulações produzirá será a esperança. No verso 4, você pode ler, você vai ver que nós colheremos o fruto da esperança. Mas que esperança é essa de que Paulo está falando? Será aquela do ditado popular que diz que a esperança é a última que morre? Ou descritas no dicionário que diz o seguinte: acreditar que alguma coisa muito boa que desejamos vai acontecer. Claro que não é nenhuma dessas duas. A resposta para a pergunta da esperança que temos que viver se encontra no verso seguinte, no verso de número 5, que diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E infelizmente tem muita gente que está colocando todas as suas esperanças no dinheiro, nos seus bens, no seu conhecimento, na sua inteligência, no seu intelecto, na sua força, em homens. Estamos aí à beira da campanha de política. Quantos amigos meus são candidatos? Quantos amigos meus estão com a esperança de que alguém ganhe e dali ele consiga tirar alguma coisa, algum proveito? Muitos colocam a sua esperança no próprio presidente, no governador, ou colocam a sua esperança na igreja, ou até em homens até muito conceituados. E em outros colocam a sua esperança em outras coisas. Mas e nós? Será que temos colocado a nossa esperança em Deus? O verso de número 5 do Salmo 146 é muito interessante, que diz assim: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz,
aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A nossa esperança precisa ser em Deus, em Cristo, em Deus Pai, Deus Filho e no Espírito Santo. Ele que tem todo o poder, Ele é o Criador, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que provê, é Ele que nos dá força, é Ele que nos livra. Então, para sermos mais do que felizes, precisamos esperar ou colocar todas as nossas esperanças na mão do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, 19, diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, você está esperando em Cristo somente aqui, que Cristo vai te curar, que Cristo vai fazer isso, que Cristo vai fazer aquilo, que Cristo vai te dar uma casa, que Cristo vai fazer isso, que é o Deus dos milagres, é o Deus do olho da prata. Mas é só isso que você está esperando do Senhor? A nossa esperança precisa estar em Cristo, e não somente no aqui e agora, mas principalmente no porvir, porque o seu sacrifício lá na cruz, Jesus morreu uma morte de dor, para quê? Para nos dar a vida eterna. Esse foi o propósito do Senhor, de nos dar a vida eterna, gozo eterno. Por isso o apóstolo Paulo fala que o viver é lucro e o morrer é ganho. Ou seja, se ele morrer agora, ele está ganhando a eternidade, o gozo eterno, o céu, o paraíso. Cristo em vós, Cristo em mim, a esperança da glória. Finalizando, aqui já podemos desfrutar da sua presença, porque a vida eterna começa quando você se converte, quando você entrega a Jesus a sua vida. Você já é eterno, você já garante a sua eternidade por Cristo Jesus. Cristo Jesus nos garante. Pelo seu amor, pelo seu poder. Mas a esperança que Ele nos garante, que é a eternidade, que receberemos com um corpo incorruptível, eterno, semelhante ao corpo de Cristo. Isso é, nós seremos transformados e receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, ou seja, um corpo glorioso, eterno. Conclusão. Seja qual tem sido a sua tribulação, saiba que ela vai passar e produzirá frutos benditos na sua vida. Para quê? Para a glória do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se está difícil, se está complicado, está doendo, sinta-se felizes. Não murmure, não reclame, vai passar. Dá glória a Deus, busca no Senhor se fortalecer. Busca no Senhor, olha para o alto, porque do alto vem o nosso socorro. Ele é o nosso auxílio, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai Celestial, que cuida a cada instante da nossa vida. E que Deus nos abençoe. Amém.